Apocalipse, capítulo 5, acharam? Diz assim então, diz assim: e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu, João está falando, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão daquele que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, as 4 criaturas, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um harpas, taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e compraste para Deus com teu sangue homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém, irmão? Só até aqui. Vamos ter essa poderosa palavra do Senhor. Uma linda salva de palmas bem forte para a palavra de Deus. Glorifica Ele nessa noite. Preste atenção aqui, porque o livro de Apocalipse, já falei aqui que é uma revelação de Jesus. Ele foi dado a João. Alguns acreditam que João estava por volta dos seus 90 anos de idade quando teve essa revelação. João foi levado à ilha de Patmos como um prisioneiro, era o último apóstolo ainda vivo. E dentro da ilha de Patmos, dentro de uma prisão, João vai ter uma visão do Senhor Jesus e vai mandar ele escrever, vai ter uma revelação profunda daquilo que de repente ele nunca imaginou que fosse ter. Você crê nisso nessa noite? Porque às vezes a gente entra numa prisão, irmão, Deus nos coloca em situações, e dentro daquela prisão ali, dentro daquela situação que a gente está vivendo, é onde Deus vai mais falar conosco, né? Eu costumo dizer que tem 2 lugares assim que Deus fala profundo com o homem: na cadeia e no hospital. Que às vezes Deus está falando muito com a gente não dá ouvido a Deus. Aí Ele permite a gente passar uma situação que a gente fica quase que aprisionado. Eu congreguei numa igreja em Realengo, 2006, eu ainda era novo convertido. E Deus ali, Ele começava a me dar muitas visões dentro da igreja. O pastor não gostava muito de visões. Eu tenho visão desde criança, e depois que eu me converti, o Senhor passou a aperfeiçoar as visões, me dando entendimento dentro da palavra, assim, para que eu pudesse entender e entregar aquilo que Deus queria falar. E eu falei com o pastor, avisei ele, eu falei: pastor, eu via a igreja toda como se fosse um povo judeu, com aquele negócio na cabeça, esqueci o nome.
E eles se viravam, conforme o Senhor ministrava a palavra, toda a igreja virava de costas. Eu não entendia aquilo, como se as pessoas não estivessem dando atenção ao Senhor, e não sei. Ora, porque eu tenho certeza que essa visão Deus não me deu à toa dentro da igreja por algum motivo. E ele não gostou muito da visão. Ele chegou a dizer uma pessoa que não gostava, que entregasse essas coisas, não acreditava muito. Enfim, o presbítero que era casado com a filha dele se desviou e voltou para o judaísmo e levou a filha dele para o judaísmo. E ele ficou tão assim, chocado, e ficou doente. Deu um treco na coluna dele. Nós fomos lá orar por ele. E ele falou assim: rapaz, eu estava com a minha cabeça tão sem tempo de ler Bíblia, tão agitado com tantas coisas. Eu não tinha tempo para parar, para ler uma Bíblia, eu não parava para fazer nada e Deus me parou. Ele falou que o único movimento que ele conseguia fazer era sentar na cama e ficava assim, pegava a Bíblia e ficava lendo. Então você vê que Deus permitiu ele passar por aquela situação para que ele voltasse realmente a ter assim, um tempo para ler a palavra do Senhor. Quem está entendendo, glorifique a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí João ele vai começar a ter essas visões, né? Jesus vai se revelar para ele. E do capítulo 1 ao capítulo 3, o foco de João na visão é ver Jesus no meio da sua igreja. É a revelação das 7 igrejas. Eu acredito assim, né, que cada um de nós, em algum momento espiritualmente, nós estamos passando por dentro de alguma igreja. Né? A gente que tem que ter um discernimento para entender se Deus está nos chamando a atenção, se Deus está nos elogiando por alguma coisa, nos cobrando por alguma coisa, porque em algum momento nós vamos nos identificar com alguma igreja. E espiritualmente falando, hoje nós estamos vivendo o período da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que deixou Jesus do lado de fora. Né? A Bíblia diz que Jesus está lá. Eis que estou à porta e bato, ou seja, ele está do lado de fora. Então a gente vê isso nitidamente hoje, em algumas igrejas, em alguns lugares, Jesus está do lado de fora. Que quem brilha é o homem, né? E engraçado, preste atenção aqui, porque João no capítulo 4, ele vai ser convidado a entrar no céu. Vai se abrir uma porta no céu e ele vai ouvir uma voz convidando ele a entrar no céu. Então olha só, preste atenção aqui, porque eu não vim aqui para trazer estudo, isso aqui é uma coisa muito profunda. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você crê que Deus ele vai abrir uma porta hoje para você e alguém vai te convidar, irmãos? Você crê nisso nessa noite? Que Deus vai mandar alguém te chamar? Você crê nisso nessa noite? Eu creio. É uma porta, ó. Os homens podem fechar, o diabo pode fechar 4 portas na tua vida: a da frente, a de trás e a dos lados. Mas a de cima ele nunca vai poder fechar. Aleluia. Você lembra da época da pandemia? Fechou tudo, né? Mas o céu continuou aberto. O céu está aberto aqui hoje, nessa noite. A nova soube a navácia. Eu creio que no decorrer dessa semana aí, tu vai ouvir a voz de Deus. Tu vai lembrar dessa palavra hoje, nessa noite. Deus vai mandar te convidar, vai mandar te chamar. A nova soube a navácia. Assim como João ouviu a voz e subiu, né? Nós estamos aí no período do arrebatamento. A qualquer momento alguém, né? Já estão gritando aí, o noivo está vindo. Jesus está voltando. Então, a igreja de Laodiceia é a igreja que finda o tempo da igreja, marca o arrebatamento. Aí presta atenção aqui, porque o negócio vai mudar. No capítulo 4, o que vai enfatizar o capítulo 4 é o trono. Que João, quando ele entra no céu, a primeira coisa que ele vê o trono. Aí ele começa a ver o mar de vidro, ele começa a ver o arco celestial, ele começa a ver os milhares de anjos, os anciãos, os 4 seres viventes. E engraçado que todos eles estavam adorando. Aleluia.
Né? Uma adoração que Isaías viu no capítulo 6, né? Isaías chegou a dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, seu século encheu o templo, serafins voavam sobre eles, tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e diziam um para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então a mesma visão que Isaías teve, João agora está preso no trono e vendo a adoração incessante, irmãos, sem parar. A babão da cobra nasce. Olha só, presta atenção que você vai entender, me dá uma fala contigo. Primeiro ele viu Jesus no meio da igreja, agora ele está vendo que Deus está sentado num trono, no controle de tudo. Foi falado aqui que Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua no controle de todas as coisas. É que muitas das vezes as coisas aqui na terra não saem do jeito que a gente quer, né? Como o pastor Leonardo falou, eu também não esperava de vir morar em Mangaratiba. A pastora Juscelina já contou porque que nós viemos para cá, foi uma luta, né? Eu dirigi uma igreja grande e eu orava muito e falava: Deus, tu sabe que esse negócio está me incomodando muito, eu não gosto disso. Eu comecei em uma salinha, num negócio pequenininho, negócio da igreja foi um outro de repente o negócio tomou uma proporção muito grande e mexeu em muita coisa. Mexe nos obreiros, mexe não sei quem, fica uma disputa daquilo, disputa daquilo, as pessoas te bajulam. Eu falei: não quero isso pra minha vida. Eu comecei a orar: Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Chegou uma hora que Deus tirou. Você quer que Deus vai te tirar de algo hoje, nessa noite? Irmão, Deus vai mexer na tua vida aqui hoje, nessa noite? Deus vai mexer em algo muito profundo. Grava bem quando eu estou falando que Deus vai mexer aqui. Ninguém na terra poderia mexer. Olha só. Aí a Bíblia diz que no capítulo 5 o negócio vai mudar. Porque até então João está vendo que o controle está na mão do Pai. Que quem controla tudo é o Pai. E viva como a Nácia. Aí ele vai ver no capítulo 5, que é a continuação do 4, ele está olhando para o trono. E ele reparou que tinha um livro enrolado com 7 selos, fechado com 7 selos, e o selo, né, a gente sabe que o rolo romano ele era enrolado com uma corda e selado com selo, e o selo dizia que ninguém podia tocar. Agora você vê, o livro tem 7 selos, ou seja, engraçado, irmão, olha só, presta atenção aqui, porque está todo mundo adorando no céu, mas ninguém é digno. Está todo mundo adorando, mas ninguém é digno. E hoje tem muita gente se achando digno de alguma coisa. Né? Na verdade, nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. De uma vida totalmente desregrada. Eu não morri porque Deus não deixou. Eu cansei de chegar bêbado, muito doido dentro de casa. Aí eu escutava minha mãe orando. 5 horas da manhã, eu chegava muito doido em casa. Eu nunca mais esqueci disso. E eu escutava minha mãe dentro do quarto orando: Senhor, guarda meu filho onde ele estiver. Tu fez uma promessa que ele seria pastor. Irmãos, tudo tem um tempo. E a gente nunca sabe como que Deus vai fazer as coisas. Mas se Deus te prometeu, tu pode aguardar que alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se Deus tem um projeto, como o pastor Leonardo estava falando aqui sobre Jonas, não adianta fugir, não adianta correr por uma hora, né? Nós não louvamos aqui: se eu subir no céu, lá tu tá, se eu descer na terra, tu tá, se eu for lá no inferno, tu tá. Não tem como. É que você vai fugir da mão de Deus? Não tem como. Deus vai te pegar em qualquer lugar. Eu tentei durante anos fugir da vontade de Deus, mas chega uma hora que eu quase virei mendigo. Deus falou: ou você vai fazer o que eu estou te mandando, ou eu vou acabar te tirando dessa terra. Se você perguntasse para mim se queria ser pastor, não. Está aqui por obrigação, pastor? Não. Mas a gente entra no centro da vontade de Deus, a gente começa a ter prazer de fazer aquilo de qual Deus nos proporcionou. É gostoso você pegar uma pessoa, ajudar a pessoa a se transformar, né? A gente passa as lutas, a gente passa a dificuldade, é calúnia, é difamação, é mentira, é inveja, é um monte de problema que a gente enfrenta por causa, às vezes, de um chamado, mas é uma coisa gloriosa de você ver o poder de Deus se manifesta, de transformar uma vida, uma família. Quem está entendendo vai glorificando a Deus nessa noite. Aleluia.
Aí, olha só, presta atenção, porque João ele vai ver o livro selado, escrito por dentro e por fora, selado, e um anjo de repente brada com grande voz: quem é digno de abrir o livro? E de repente faz um silêncio, porque não se achava no céu, na terra e embaixo da terra ninguém que era digno. Aí o que João vai fazer? Ele vai chorar. Ele vai fazer o quê? Chorar. Eu me lembro até daquela passagem, Lucas, quando fala da viúva de Naim, né, que Jesus, ele olha para ela, né, e ele diz para ela: não chores. Tem um momento na nossa vida que a gente chora, a verdade é essa, irmão. Por algum motivo, em algum momento a gente vai chorar. João está chorando porque ele recebeu uma promessa no capítulo 4, no versículo 1, quando ele recebe o chamado para ir ao céu, ele recebe uma promessa: vem e vê o que há de acontecer das coisas que hão de acontecer. Ou seja, ele subiu no céu com um propósito, que Deus ia revelar a ele as coisas que iam acontecer. E agora ele está vendo o livro fechado, todo escrito, e ninguém pode abrir. Você quer que Deus vai tocar na tua vida aqui hoje, em um lugar que ninguém consegue tocar hoje? O que está amarrado na tua vida, o que está parado, irmão, que ninguém consegue desenrolar, aquilo que ninguém consegue soltar. Hoje Deus está tocando, desamarrando, soltando o selo, dando uma ordem na terra a teu favor. E o que estava parado vai tomar o movimento, o que estava fechado vai se abrir, porque tem uma ordem do Cordeiro, irmão. Quem está falando não é o pastor Alexandre, quem está falando é o Cordeiro que é digno. Benevassúbia, louvado seja o nome do Senhor. Tem um momento da nossa vida, irmão, que eu já passei por um momento assim, de você pedir socorro, de pedir ajuda e não ter ninguém. A coisa mais angustiante que tem na nossa vida é quando a gente recorre às coisas da terra e ninguém consegue nos ajudar. Mas você quer que o teu socorro está vindo do céu nessa noite, irmão? Tem algo muito profundo que Deus vai fazer aqui hoje, nessa noite, na minha, na tua vida. Deus vai desamarrar, Deus vai soltar esse negócio aí hoje. O que ninguém conseguia tocar, aonde ninguém conseguia mexer. Deus hoje, nessa noite, está dando uma ordem a teu respeito na face da terra. Eu creio, meu Deus. A Navassúbia, a Navas. Engraçado que João, quando ele chora, ele começa a chorar. Um dos anciãos vai olhar para ele e vai dizer assim: não chore. Olha, teu irmão está do teu lado e fala para ele: para de chorar. Para de chorar. Ele vai botar um sorriso no teu rosto, nos teus lábios aí. Vai mudar esse negócio aí. Vai mudar esse negócio. A Navassúbia, a Navas. E ele diz que ele chorava muito. Ele chorava muito, não estava chorando pouco não. E a Bíblia vai dizer que o ancião vai dizer para ele assim: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os 7 selos. O ancião falou para ele que quem venceu foi o leão, a raiz de Davi. Mas quando ele olha, ele vê um cordeiro. Aleluia, Senhor. Ou seja, Jesus, ele venceu como um leão, ele lutou como um leão, ele deu a sua vida como um leão, ele se entregou como um leão, ele lutou ali naquele momento, mas na verdade, ele morreu como um cordeiro. Ou seja, marca o sofrimento, marca, né, a cruz, tudo que ele passou por mim e por você. Ele venceu calado. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca para reclamar de nada. Ele mesmo falou: ninguém tirou a minha vida, eu mesmo a dei. Eu tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Tem alguém que pode vencer Jesus? Ei, ele tem poder de deixar ir, tornar, a trazer de... Você crê nisso nessa noite? Que Deus pode trazer de
de volta aquilo que você já perdeu, aquilo que já foi. Você crê que Deus pode fazer isso, irmão? Aquilo que você acha que está perdido, Deus pode trazer de volta nessa noite? A nova assunto que é Deus que está morto. Deus não mandou Ezequiel profetizar para quem estava morto e o Senhor não trouxe vida. Deus é poderoso para trazer de volta aquilo que para você está perdido. Olha só, presta atenção que eu vou fechar aqui agora. Aí ele vai dizer que ele olhou e estava no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos um cordeiro que havia sido morto. Um cordeiro que havia sido, devia ter uma marca, né? Devia ter alguma cicatriz, alguma coisa que marcou a vida do cordeiro. Ó, eu quero te dizer uma coisa aqui agora, fecha aqui agora. Muitas das vezes nós temos marcas e cicatrizes que são sinais na nossa vida que nos fazem chorar, né? Sinais de traição, sinais de pessoas que passaram na nossa vida, que deixaram marcas ruins, sinais de perda, como já foi falado aqui, da perda de um parente, de um familiar, perda de um casamento, perda de tantas coisas, irmão. E aquilo às vezes está marcado, mas é através das marcas que nós temos, né, daquilo que foi morto, que Deus vai ressuscitar numa grande vitória. A navassub é a navácia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele olhou para o cordeiro. O cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foi enviado a toda a terra. Aí o cordeiro veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ou seja, no capítulo 4, João olha e vê que o controle estava na mão do Pai, mas agora o controle passa para a mão do Filho. A navassub é a navácia. Que coisa tremenda. Você quer que Deus pode fazer isso na tua vida, irmão? Eu creio. Bota assim, eu fecho aqui agora, bota a tua mão assim, isso é profético. Isso é profético. Pastor, ó, tem oportunidade na nossa vida que nós não podemos deixar escapar. Não foi falado aqui, alguém falou aqui hoje sobre Zaqueu, né? Sobre o cego Bartimeu. Só tiveram uma, Jesus só passou em Jericó uma vez. Tem oportunidades que Deus nos dá que a gente não pode desperdiçar. Deus hoje nessa noite, irmão, vai tirar da mão de alguém, vai fazer. Ó, grava bem o que eu estou falando aqui. A Bíblia diz que Deus tira até da mão do ímpio para abençoar o justo. Deus vai tirar algo assim, vai fazer um movimento muito grande e vai botar na tua mão, ó. Isso é profético. Isso é profético. A porta que Deus está abrindo para você aqui hoje, nessa noite. Que Deus está fazendo na tua vida aqui hoje, nessa noite. Deus está trabalhando no teu emocional. Deus está trabalhando aqui no teu físico nessa noite. Deus está trabalhando no teu profissional. Deus está trabalhando em todas as áreas da tua vida aqui hoje, nessa noite. Tá? Eu vim aqui profetizar sobre a tua vida aqui hoje. Eu acordei com essa palavra no meu coração. E eu falei assim, Deus, o que ficou marcado assim no meu coração, quando eu estava lendo, foi que João não parava de chorar. E o ancião disse a ele, não chores. Deus está acabando com o teu choro aqui hoje, nessa noite. Vai dar um baixa nesse negócio aqui hoje. Deus vai botar algo assim na tua mão que vai transformar toda a história da tua vida. Uma autoridade. Deus vai retornar algo assim para a tua vida aqui hoje, nessa noite, que vai mexer na tua adoração, vai mexer em tudo aquilo que Deus proporcionou para você aqui hoje, nessa noite. Aleluia, meu Deus. Você entendeu o que Deus falou com você aqui hoje? Deus falou de várias formas, de várias, né, das oportunidades. Fica de pé porque eu quero terminar orando junto contigo aqui hoje.